Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue abundante sobre as nossas vidas, amém? Muito bem, domingo passado começamos uma mensagem, a 8ª mensagem daquelas 11, que tem o objetivo de nos ajudar a viver na terra aquilo que Cristo veio trazer. E Cristo disse que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O ladrão, o diabo, ele vem senão para matar, roubar e destruir. E ainda que estejamos vivendo num ambiente onde o ladrão é o príncipe, ainda que estejamos vivendo num ambiente onde Satanás esteja reinando, em Cristo Jesus é possível ter vida e vida em abundância. Não vida abundante por declaração positivista, não vida abundante por viver alienado da realidade da vida, mas vida em abundância por ter os passos fundamentados nos princípios da palavra de Deus. Vida abundante é possibilidade real, não é utopia, não é fantasia, mas é manifestação do poder de Deus para as nossas vidas. Eu peço que você abra a sua Bíblia mais uma vez, no Evangelho de Jesus Cristo segundo o médico Lucas, capítulo 22, versículo 31 a 34, para lermos o texto sagrado, fazermos uma breve retrospectiva e então concluirmos a mensagem neste dia. Como disse o pastor Marcelo, nosso culto de ceia vai até 12h30, domingo de ceia nós avançamos um pouquinho no horário. Eu peço então que você se tranquilize, se aquiete e receba aquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Lucas 22:31 diz: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu a autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou a Cristo Jesus: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Oremos. Pai, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre e já se renovou sobre as nossas vidas nesta manhã. Bendito seja o teu nome, porque podemos expressar a adoração ao Senhor de muitas maneiras. Bendito seja o teu nome, porque neste dia te adoramos, ó Pai, ouvindo tudo aquilo que o Senhor já falou conosco, com cânticos através do ministério de louvor, com o cântico dos irmãos coralistas, ó Pai, com o nosso dízimo, com a nossa oferta, tomando do corpo e do sangue de Cristo. E agora queremos continuar adorando ao Senhor, dando ouvidos à tua palavra, que ela encontre nos nossos corações terra boa, que produza frutos segundo determinado pelo teu coração desde antes da fundação do mundo. Leva, Deus Todo-Poderoso, os nossos pensamentos cativos ao teu trono e conceda-nos a graça de sermos iluminados pelo teu Espírito Santo para entendermos cada palavra e administrarmos debaixo do amor que tem sido derramado sobre nós pelo teu Espírito Santo. É minha oração, Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e quem concorda diga amém. Pois bem, passagem super interessante, que reporta para um ditado muito dito, pouco compreendido, mas absolutamente comprometedor. Deus vê o coração. Isso significa que Ele sabe aquilo que está por trás das nossas atitudes. Ele sabe qual é a verdadeira motivação do nosso coração quando praticamos algo. Ele sabe se o meu sorriso para você é genuíno ou não. Ele sabe se a minha paz do Senhor para você é de coração, ou se no coração eu digo a paz e lá dentro que o diabo que te carregue.
Você acha que isso é impossível? Eu me lembro de uma das vezes que eu não consegui expulsar o demônio de uma pessoa, e eu achei que fosse por causa de algumas atitudes mínimas, que já pesavam muito na minha consciência, e eu então, após mandar o demônio sair 3 vezes de um senhor, e ele não saía, eu perguntei: Deus, o que está acontecendo? O Espírito Santo disse: diga para a esposa dele, ir para o quarto, e declarar, e falar, e profetizar, e professar, e confessar, que ela retira as palavras que ela liberou para a vida dele. A dona Elza saiu da cozinha, e o demônio saiu do marido dela, porque quando um brigava com o outro, um dizia para o outro que o diabo te carregue. Mas ali naquele momento, aquela senhora estava com expressão de espanto, ela estava com expressão de terror, e tudo que ela mais queria é que o marido dela fosse liberto. Era aquilo que estava no semblante dela, mas lá no coração, tanto ela quanto o marido, um desejava para o outro que o diabo os carregasse. Um dizia para o outro que a sua casa é os quintos dos infernos. Quem já disse palavras absurdas para a pessoa que mais ama, a única que é uma só carne consigo? Quem já disse palavras que não deveria dizer? Levanta a mão, por favor. Levanta aí, Marcinha, você também já disse? Eu levantei minha mão porque eu já disse. Ela já falou para mim: se não mudar eu vou para Santa Catarina, eu não aguento mais. Ela falou ou não falou? Falou, mas não foi. Então era a palavra que não queria dizer. Quem me entendeu? Vou perguntar de novo: quem já disse para o seu cônjuge palavras que não gostaria de ter dito? Levanta a mão. Ah, bom, entenderam melhor, né? Claro que ninguém aqui, eu espero, tenha dito que o diabo te carrega e sua casa é os quintos dos infernos. Mas a realidade é que muitas vezes nossos atos expressam algo que o nosso coração não está concordando. E Pedro, todo bonitão, dizendo para Jesus: estou pronto para morrer com o Senhor, estou pronto para ir para a cadeia com o Senhor. E Pedro falou: Pedro, você não sabe o que você está falando, Pedro. Não foi à toa que Satanás pediu autorização, e não foi à toa que ele conseguiu autorização, Pedro, para te peneirar você e os outros 11. Vocês estão vivendo fora da vontade do Pai. A vontade do Pai é que nós sirvamos uns aos outros, e vocês estão disputando quem tem mais poder. Mas fique tranquilo, Pedro, eu orei por você, você vai subsistir, e depois que você estiver bem, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Pois bem, eu não vou pregar tudo que eu preguei domingo passado, é só uma recordação aqui. Terminamos domingo passado com a seguinte pergunta: se Satanás iria testar a todos os discípulos, os 12, por que Jesus Cristo orou especialmente por Pedro? Pelo menos 3 motivos. Primeiro motivo, para mostrar para Pedro que ele não estava totalmente pronto. O Pedro era o cidadão mais perspicaz, o Pedro era o cidadão mais corajoso, o Pedro era o cidadão mais impulsivo, o Pedro era aquele que sempre estava à frente, porém, ele não estava totalmente pronto. Sabe quem está totalmente pronto para fazer a obra de Deus? Ninguém, sozinho, absolutamente ninguém. E Jesus, numa situação dificílima, Pedro dizendo: fica sossegado, mestre, eu estou pronto, viu? Se o senhor não aguenta, eu aguento. O Pedro, como dizem os jovens, estava numa verdadeira viagem na maionese. Pergunta para o seu vizinho: você já viajou na maionese? Eu acredito, olhe para mim por favor, se fôssemos ter tempo para responder, a primeira expressão seria: e como já viajei na maionese. Mas o Pedro não, mestre, seja para a morte ou para a prisão, estamos juntos. Pedro, você não sabe o que você está falando, Pedro. Hoje, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você vai negar categoricamente que não me conhece. Na primeira vez, Pedro falou: não, você está enganada. Na segunda vez, quando perguntaram se ele era seguidor do Nazareno, ele excomungou a pessoa.
Na terceira vez ele começou a chamar nome. Aliás, na segunda ele jurou por Deus que não conhecia Jesus. Quem está me entendendo, dê um sinal. Muitas vezes nós não conhecemos bem nem o nosso próprio coração. O outro motivo pelo qual Cristo orou por Pedro é porque sabia que o alvo principal do diabo seria Pedro, pois Pedro era o mais sedento por Deus. Deus me livre, apóstolo Lucas. Então, quanto mais sedento por Deus, mais perseguido pelo diabo, verdade? Agora, por que Cristo ressaltou que orou especialmente por Pedro? Porque o Pedro era o mais sedento. Se você quer mais de Deus, o Satanás se opõe mais a você, Deus vai dar mais graça para você resistir a ele. Aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, é mentira, porque a Bíblia diz: sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro não viveu uma vida inteira sendo peneirado, foi um momento, e para ele ser peneirado nesse momento, Satanás precisou receber a autorização do Todo-Poderoso, porque Deus não está travando um braço de queda com Satanás. A luz não disputa com as trevas. A Escritura Sagrada diz que quando a luz chega, as trevas saem. Não é assim que quando a luz chega, as trevas vão analisar se a luz é boa, se a luz é forte, se a luz é intensa, se é de neon, se é amarela, se é branca. Não, é a luz daquele que é a luz do mundo. Onde a luz chega, as trevas têm que sair. Essa teologia maniqueísta de que Deus e o diabo estão numa disputa é mentira. Satanás disputa o seu coração, meu coração, a minha obediência, a sua obediência, mas com Deus ele não disputa. Por isso vou repetir, Tiago 4,7, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. O que significa isso? Você está chegando num lugar como aquele que eu acabei de contar, a primeira vontade do demônio é: eu vou dar no pé daqui. Mas como ele é o pai da mentira, ele tenta resistir, ele já sabe que vai ter que sair, mas se você acreditar mais nele do que na palavra, ele acaba vencendo você, porque ele é o mestre das ilusões. Quem está me entendendo, dê um sinal. Naquele dia, depois de mandar sair a terceira vez, eu achei que ele não fosse sair, mas como a minha vida cristã não está fundamentada na minha experiência, o que eu fiz? Perguntei para o Espírito Santo: Espírito Santo, por que esse trem não está saindo aí? É porque eu pratiquei namoro em braille. Sabe o que é namoro em braille? É quando você começa a pegar aonde você não deve pegar. Meu Deus, se for por causa disso, me perdoa. Não é só por isso, é porque um autoriza o demônio a estar na vida do outro. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Se você vive na luz, onde você chega, as trevas têm que sair. Se você vive na luz e você chega na casa de alguém que está debaixo de macumbaria e feitiçaria, a macumbaria, a feitiçaria vai ser anulada, porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. Amém. É o que está na palavra de Deus. Por que Cristo orou especialmente por Pedro? Também porque Pedro era o único capaz de fortalecer os outros. Pedro era o líder dos 12. Versículo 32, a parte B. Jesus diz assim: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Deus sabe o que faz, irmãos. Deus sabe o que faz. Ele sabe porque ele trata um assim, porque ele trata o outro assado. Deus sempre age com propósito. Agora, uma outra pergunta que poderia surgir na sua mente: se Pedro era tão importante para a obra de Deus, por que Jesus Cristo não o privou de sofrer os ataques de Satanás? Se Pedro era tão importante, por que Jesus Cristo não o privou de sofrer, de ser atacado pelo diabo? Antes de dar os 3 motivos, eu quero te fazer uma pergunta:
Você já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida? Quem já leu? Quem tem mais de 2 anos de crente aqui, levanta a mão. Então você é um crente preguiçoso. Se você tem mais de 2 anos de vida cristã e nunca leu a Bíblia inteira, você é um crente preguiçoso. E você pode ser facilmente enganado pelo diabo. E você pode ser enganado pelos falsos profetas. E você pode não ter como recorrer a Deus nas horas que você mais precisar. Porque a Escritura Sagrada diz: se permanecer de mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você precisa conhecer a palavra para vencer a si mesmo, para vencer o diabo e para vencer esse mundo que está cada dia mais terrível. Quem concorda comigo? Certamente você já assistiu todos os jogos do seu clube favorito. Certamente você já usou o seu WhatsApp tempo suficiente que daria para você ler a Bíblia. Certamente você já fez tantas coisas que não vão servir para nada na sua vida, mas ainda não leu o manual de instrução do seu Deus. Atente bem para isso, meu irmão. Atente bem para isso, minha irmã. Porque é esse manual que define onde você e eu vamos passar a eternidade. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Como é que eu vou guardar o que eu não conheço? É preciso se encher da palavra de Deus. Por que Cristo não privou Pedro dos ataques? Primeiro, Deus está sempre à frente do diabo. Deus usa até mesmo o diabo para fazer de seus servos instrumentos mais afinados. Se você é servo de Deus, você vive cheio da presença de Deus, você ama a palavra de Deus, você é guiado por essa lâmpada para os seus pés, Deus está sempre na frente das obras que Satanás levanta contra a sua vida. Pode ter certeza disso, e isso merece um amém. Amém. Cristo conhecia o coração de Pedro e também conhecia a estratégia satânica. Cristo sabia da falha no caráter de Pedro e também o quanto Satanás é oportunista. Jesus não deixou passar ileso aquela brecha no coração de Pedro, porque se Pedro não fosse peneirado e tratado naquele momento, mais para frente ele não resistiria aos ataques e acabaria deixando de cumprir a sua missão. Então, no calendário de Deus, a hora de Pedro ser peneirado era aquela, porque Cristo estava ali para restaurá-lo depois. Diga para o seu vizinho: Deus sabe o tempo certo para todas as coisas, na sua vida e na minha. Quando Jesus terminou de falar com Pedro que ele iria ser abalado, mas que Jesus estava intercedendo por ele, vem a prova de que ele precisava mesmo de uma peneirada. Pedro diz: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Preste atenção nisso. Quem estava falando com Pedro era o Deus encarnado. E o Pedro respondeu para Jesus: olha, o senhor deve falar essas palavras para qualquer um dos 11. Eu não, mestre. O senhor não me conhece? Não sabe quem eu sou? Eu sou o Petrus, poeira de pedra. É isso que significa Pedro. Agora, Cristo é a rocha. Mas o senhor não sabe? Pedro, lá da Galileia. Você não sabe o que você está falando. Lucas, João, Joaquim, Teresa, Maria. Você não sabe o que você está falando. Satanás é derrotado, mas ele é astuto. Não devemos ignorar os seus desígnios. Pedro precisava daquilo, porque Pedro estava orgulhoso, arrogante, prepotente, presunçoso. As experiências que Pedro tivera com Deus o deixaram vaidoso, o deixaram orgulhoso. Você já encontrou alguém, por acaso, durante a sua caminhada cristã, e a pessoa diz assim: olha, meu Deus do céu, o que eu já experimentei de Deus, eu tenho certeza, é difícil alguém na terra ter experimentado? Olha, se Deus não teria podido operar o que Ele operou?
Mas olha, eu sou muito humilde, viu? Eu sou muito humilde, porque eu aprendi com Jesus a ser humilde. Às vezes, quando eu vou dar glória a Deus, sai glória a eu. Às vezes, quando eu vou dar aleluia, sai aleleu. Mas eu sou muito humilde. Pedro estava desse jeito, irmãos. Pedro estava cheio de querer. Ele já confiava mais nele do que nas revelações e nas palavras do mestre para ele. O orgulho de Pedro fez com que ele reprovasse no controle de qualidade de Deus. Pedro estava muito cheio de si. E por isso Jesus então deu a plena revelação para ele. Pedro, é hoje. Anota aí, hoje. Antes que o galo cante, 3 vezes. Na terceira vez que o Pedrão negou, o galo... Como é que ficou o Pedro? Ficou tão abalado que depois de sofrer o peneiramento do diabo, precisou de tratamento especial. Marcos capítulo 16, versículo 7, olha o que diz aqui. Agora dizei aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, assim como ele vos predisse. Pedro, irmãos, ficara tão abalado, que quando Jesus mandou um recado para os discípulos, precisou mandar para os discípulos e para Pedro, porque a Bíblia diz que Pedro desistiu, Pedro largou, Pedro abandonou, Pedro voltou para a peixaria, Pedro voltou a ser pescador. E quando Pedro disse, vou pescar, todos os outros foram juntos com ele. Infelizmente não temos tempo para falar disso, eu estou acelerando aqui. Pedro, aquele que disse, eu estou pronto, abandonou o barco e influenciou todo mundo para ir junto com ele. Mas depois então Jesus aparece para o Pedro, cura o Pedro, pergunta 3 vezes para o Pedro se o Pedro o amava, e agora sim, Pedro estava consciente que sua confiança nunca poderia estar nele mesmo. Não que as experiências boas não sejam úteis, mas por mais experiência que tenhamos, por mais leitura da Bíblia que tenhamos, por mais estudo que tenhamos, nunca seremos o mínimo parecidos com a grandeza da glória de Deus. E por causa disso, vamos precisar sempre que Ele manifeste sua graça, sua glória e seu poder sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Isaías 55:8 diz, afinal os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirme Yahvé o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Terceiro motivo, porque Cristo não privou Pedro de ser peneirado, é porque Pedro estava sendo preparado para o infinitamente mais de Deus. De quem outro você ouviu falar que a sombra curava? Você ouviu falar de algum outro? Eu não ouvi falar de nenhum outro. Pedro estava sendo preparado por infinitamente mais de Deus. Pergunta para o seu vizinho, você quer só as gotinhas? Ou você quer bênção sem medida? Então tem que ter preparação. Tem que ter preparação. E aí vamos então para a preparação. Se você for submetido hoje ao controle de qualidade de Deus, o que Deus iria encontrar em seu coração? Se fosse você no lugar do Pedro, conversando com Cristo, qual resposta você diria para Cristo? Se ele viesse e dissesse para você, olha, Lucas, Satanás pediu autorização para te peneirar. O que você diria para Cristo? Mas Senhor, eu sempre fui uma boa pessoa, trabalho na sua obra, a coisa mais errada que eu fiz na vida foi trocar sorvete por lanche. Tive uma mulher antes de me converter, sempre obedeci meus pais. Senhor, eu sou gente boa, nunca fiz mal para ninguém, sempre tive fé, nunca matei, nunca roubei. Eu e eu. É o Pedro. Senhor, eu estou pronto? Eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para matar, eu estou pronto para ir preso, eu estou
pronto. Qual seria a sua resposta? O que você apresentaria para Jesus? Você cantaria aquela música que o Joaquim Júlio cantava sempre? Me dá, Senhor, um novo coração. Eu quero ser, Senhor amado, vou imitar o maestro, como um vaso nas mãos. Vai imitar os outros, tá vendo? Do oleiro. O que você diria para Jesus se você estivesse no lugar do Pedro? O Pedro se arrogou das suas obras e de sua autoconfiança. Ele perdeu a oportunidade de falar: o senhor tem razão. O diabo está querendo me peneirar, não é à toa. Estou achando que depois que o senhor morrer, eu que vou assumir tudo. Meu coração está cheio de querer. Hoje é dia de nós recebermos um coração aprovado pelo controle de qualidade do céu. Mas para isso Deus precisa tirar de você o eu entronizado em seu coração. Para isso o Espírito de Deus precisa te ajudar a dizer: Senhor, eu aceito depender de Ti. Tudo quanto eu tenho eu sou, submeto à Tua vontade. E eu quero concluir essa mensagem, irmãos, compartilhando uma história real do perigo que corremos por não submeter o coração ao controle da qualidade de Deus. Um pastor que estava em viagem recebe a ligação de um membro de sua igreja, compartilhando que uma criança de 9 anos, aluna de música da igreja, fora abusada. Olha o perigo de não passar o coração pelo controle de qualidade de Deus. A criança falou para a mãe: mãe, eu fui abusada por meu professor. O mesmo professor que durante 1 ano e 1 mês ministrou sobre Deus para a criança. Durante 3 meses de aula, quando a aula fora transferida para uma outra sala sem câmera, o jovem professor passou a exibir para sua aluna vídeos pornográficos. Passou a exibir vídeos pornográficos para sua aluna e quis pegar no bumbum dela. Graças a Deus não pegou. E ainda mostrou o órgão genital para a criança. E o pastor recebe essa ligação, estando viajando. A pessoa que ligou, agoniada, cuidando da mãe. Então o pastor coloca na mesma sala a mãe, a criança, o membro da igreja que foi usado por Deus e o professor. Diante da situação, o professor não tinha outra coisa a fazer senão chorar desesperadamente, pedindo perdão, dizendo que não sabia por que tinha feito algo tão terrível. E depois ali de um bom tempo de conversa, mãe, criança, professor, membro da igreja, os pastores, mãe e filhas foram ministradas, e a criança conseguiu ouvir Deus falar com ela, para ela perdoar o professor, e assim a criança ficou livre do trauma. Quantas pessoas carregam um trauma de um abuso por 40, 50, 60 anos? E só lá no final da vida, depois de ter perdido boa parte da sua existência, que consegue se livrar. Graças a Deus, a criança foi ministrada em seguida e o coraçãozinho dela foi curado. Olha o risco de não colocar o nosso coração sob o controle de qualidade de Deus. Os próximos passos então do pastor seria ministrar o coração da mãe outro dia e depois, junto com a mãe, ajudar a mãe a conversar com o pai. Como é que você fica quando alguém toca nos seus filhos? A mãe desespera, grita, chora e quer matar. Mas e o pai?
na maioria das vezes o pai vai e mata. Ele não desespera, ele não grita, ele não chora. A mãe desespera, grita e chora. E o pai não desespera, nem grita e nem chora, mas vai e mata. A mãe, então, não suportando mais o peso, contou para o pai. E aí aconteceu algo inexplicável. O pai chamou o pastor em sua casa e, para surpresa de todos, o pai conseguiu se controlar, lamentou pesarosamente o ocorrido, afirmou não ter ódio do professor e ainda manifestou preocupação com os pais do professor e afirmou, assim como eu não gostaria que os pais dele passassem pelo que vão passar, eu não gostaria de que ele estivesse me fazendo passar pelo que eu estou passando. Mas, por ser alguém de 25 anos de idade, ele vai precisar prestar contas para a justiça, para nunca mais repetir nada parecido com isso. Afinal, é um homem de 25 anos. E aí eu pergunto para você, o que essa história tem a ver com o controle de qualidade? Com o controle de qualidade de Deus. O que essa história tem a ver com você e eu rasgarmos os nossos corações quando temos oportunidade e não apenas ficarmos vivendo uma vida religiosa de fachada, escondendo muitas vezes coisas que estão nos fazendo sangrar e que nós poderíamos nos livrar dela, mas muitas vezes não nos livramos. O jovem professor teve algumas oportunidades de abrir o coração e colocar isso para fora antes do acontecimento com sua aluna. Mas o jovem professor foi vencido pelo medo, o jovem professor foi vencido pelo orgulho, pela preocupação com o que poderiam pensar. O jovem professor certamente estava lá martirizando a vergonha que ele passou lá na infância, porque ele também fora abusado. E isso tudo acabou fazendo com que ele deixasse escondido em um cômodo escuro de seu coração essa marca maligna. E a marca maligna potencializada com a luta para vencer os acessos esporádicos à pornografia, aquilo que eu falo sempre aqui, irmãos, falo sempre, não brinque com fogo, uma hora você vai se queimar. Eu vou repetir, o jovem professor teve algumas oportunidades de abrir o coração e colocar para fora aquilo que colaborou para esses acontecimentos serem praticados com sua aluna, mas ele foi vencido pelo medo, pelo orgulho, pela preocupação com o que as pessoas vão pensar, e assim acabou deixando escondido num cômodo escuro do seu coração essa marca maligna, que foi potencializada com tudo aquilo que você também luta no dia a dia para vencer. Graças a Deus, a criança, depois de receber oração para confiar em seus pais, conseguiu abrir o coraçãozinho para a mãe e evitar coisas piores. E como já foi ministrada, está em processo de plena restauração. A criança está bem. Antes de concluir a história, eu quero lançar um desafio para você. Antes de concluir essa história, eu quero lançar um desafio para você. Que desafio? O desafio de fazer um pacto com Deus. Fazer um pacto com Deus de permitir que Deus use pessoas para te ajudar a limpar o seu coração. Eu não sei o que você tem no seu coração. Não sei quais marcas você tem no seu coração. Talvez você tenha. Então eu quero te desafiar a fazer um pacto com Deus, de permitir que Ele use pessoas, seja o seu discipulador, o seu pastor, seja o seu psicólogo, seja quem você tem acesso e confiança, mas que você se permita deixar limpar. E quem sabe você precise ser assistido por alguém para se libertar de uma cadeia, de um trauma, de um abuso que você sofreu. Ou talvez você
seja aquela pessoa que uma vez por semana, 2 vezes por mês cai na pornografia. E você precisa permitir que Deus use pessoas para te ajudar, para que uma desgraça maior não aconteça na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Quem sabe você precisa deixar o seu coração ser acessível, para que você seja liberto do orgulho e de outras coisas que podem estar agindo dentro de você, para te reprovar diante de Deus e dos homens. Amados, nós temos um inimigo, a Bíblia é muito clara: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Fique de pé, por favor. Eu ainda não terminei a mensagem, a história, melhor dizendo. Mas antes de terminar a história, eu quero orar por você. Apóstolo, qual é o motivo da sua oração? Eu quero desafiar você a fazer um pacto com Deus. Você que sabe que precisa de uma limpeza no coração, você que sabe que precisa de uma libertação, você que sabe que precisa ser liberto de algo viciante, vicioso, você que sabe que tem algo dentro de você que pode te levar para a ruína. Aqui isso não vai terminar em coisa boa se você não for sarado, restaurado, curado, liberto. Eu quero orar para você vencer o medo, porque às vezes, assim como o professor, não nos abrimos por medo, e aí a história pode terminar numa catástrofe. Eu quero orar por você, você que nessa manhã, humildemente na presença de Deus, quer dizer para Ele: Deus, eu preciso de alguém para me ajudar. O que eu tenho no meu coração é coisa simples, é uma mágoa lá de trás, porque os meus pais cuidavam melhor dos meus irmãos e não cuidavam de mim, mas isso tem sido um câncer na minha vida, e eu não consigo falar para ninguém porque eu tenho vergonha, eu acho tão pequeno, eu tenho medo de me criticarem. Não importa qual seja a marca, qual seja a sujeira no coração, qual seja o vício, o importante é que você queira ser liberto. Então eu chamo você para vir para frente aqui, você que diante de Deus quer dizer: Deus, eu preciso da sua ajuda, em nome de Jesus. Deus, eu vou entrar na fila das pessoas que querem ser ajudadas pelo Senhor, para ter um coração totalmente limpo, uma mente totalmente pura, uma vida totalmente devota. Deus, eu não quero nenhuma trava me levando a fazer correr risco. Deus, eu quero ter coragem de aproveitar as oportunidades, para ter uma vida totalmente alinhada à tua vontade. Você não vai confessar aqui para mim, irmão, meu irmão e minha irmã, você vai fazer o pacto com Deus, e Ele vai levantar pessoas para ministrar na sua vida. Venha mais para frente, irmãos, por favor. Ele vai levantar pessoas para te tirar da prisão que você está, da mágoa que você está, do trauma que você está. Vai levantar pessoas para ajudar você a confiar nessa pessoa, então seu coração ser limpo. Jovens, aproveitem para se libertar da pornografia. A hora é agora entreguei, né? Se você vier agora, seu pai vai saber, sua mãe vai saber, todo mundo vai saber. Mas o que interessa se o comedor de arroz e feijão sabe? O que importa é o que Deus pode fazer pela sua vida. E eu vou dizer para você que hoje, 90% da humanidade vê essa porcaria chamada pornografia. E hoje é dia de pacto com Deus para a libertação. Você que está aí, levante sua mão direita para cá. Vamos orar por esses corajosos irmãos. Pai, bendito seja o teu nome por esses filhos e filhas que aqui estão. O Senhor sabe qual é o motivo: limpeza de coração, cura de trauma, entrega, Pai, de orgulho, seja o que for. Eu clamo ao Senhor: levante servos e servas da tua confiança, Pai, em quem esses amados possam confiar, a fim de que aquilo que porventura esteja agindo no profundo do seu ser, promovendo ou tentando promover lá na frente uma vergonha para eles, seja queimado, seja anulado, seja destruído, seja arrancado do seu interior. Poderoso Deus, faça de nós uma igreja que anda em santidade, que anda no centro da tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toca também
naqueles que foram paralisados e não conseguiram chegar aqui à frente. Oh Deus, tenha misericórdia, tenha piedade, tenha compaixão, ajuda-nos como filhos e filhas do Senhor, a não termos nada escondido nos cômodos escuros dos nossos corações, a fim de que, ó Pai, o maligno não alcance nenhuma vantagem sobre nós. É o meu clamor, ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.